Olá, bem-vindos! Está começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Se você não está inscrito neste canal, aproveite para se inscrever, para receber as notificações, claro, ative o sininho, curta e comente se você gostar da entrevista. Aqui a gente fala com empreendedores, ouve histórias lindas, principalmente dos empreendedores santistas, justamente para aqueles que querem e precisam começar um negócio, poderem acreditar que tem gente que é guiado, às vezes, por um sonho. Literalmente um sonho. Esse é o caso da Ângela Bartalo, professora de Ikebana, uma pessoa muito espiritualizada, que foi atrás do que os sonhos indicaram. E eles indicaram o caminho de uma escola que hoje ela tem, escola de Ikebana, Kijetsu. Antes disso, Ângela, você foi funcionária pública e foi funcionária contratada também durante a vida. Sim. Eu trabalhei na Codesp, no CPD, com 21 anos. Comecei a estudar nos anos 80 a arte do Ikebana, porque era uma arte de elevação, uma arte que complementava e me equilibrava a parte da minha mediunidade. Espiritual, né? Sim. E depois fui contratada nos anos 90 pela Justiça Federal e lá fiz um trabalho muito bonito. E na época, quando teve a inauguração da 6ª e da 7ª Vara, eles sabendo do que eu trabalhava, então pediram que eu fizesse a decoração. E houve um contratempo lá com o desembargador que veio fazer a inauguração e ele chegou muito bravo. E feito isso, assim que ele chegou na cerimônia, ele viu as flores e foi apreciar as ikebanas. Estando perto das flores, ele sentiu algo no estômago dele, no plexo solar dele, que aquela raiva que ele estava passou. E ele se sentiu tão bem, e na época era a doutora Terezinha, a juíza lá, e ele pediu, olha, eu quero que você, por gentileza, entregue esse cartão para quem fez essas flores tão bonitas, que me fizeram tão bem, mas eu quero agradecer pessoalmente, então quero que vocês a levem lá em São Paulo. E assim foi feito. Nós combinamos, fomos lá, levamos Ikebana, e ele agradeceu muito, porque ele mudou muito com aquela parte dele ter visto aquelas flores e fez muito bem a ele. Então a gente vê que a arte do Ikebana transforma as pessoas e traz harmonia para a gente. É para isso que o Ikebana é feito. Sim, para equilibrar a parte emocional, né? E termos vida boa, ser feliz, né? Alinhado. Isso, mas até então eu ainda não tinha a minha escola. Você era aluna? Eu era aluna. E se formou lá, na fundação? Me formei na fundação, vieram o pessoal do Japão, eu fui convidada, porque eu ajudava muito, né? Mas eu ajudava sem interesse nenhum, ajudava porque eu gostava. Gostava da dona Olga Maruishi, a minha família toda estudava, meus filhos, meu marido, todo mundo estudava Ikebana. E então, comecei em 98, por aí, ter uns sonhos. Para abrir essa escola. Para abrir a minha escola. Mas então, até nesse momento, você trabalhava como contratado, normal, como cursada? Estudava. Mas não tinha apego, nada disso. Estava aberta. Quando os sonhos vieram... Quando os sonhos vieram, que eu tinha que eu já era professora, mas era professora da fundação. Pois fui contratada para trabalhar na Baixada Santista, dava aula, mas trabalhava. Né? Depois eu não trabalhava mais porque eu já estava trabalhando como professora, na fundação. Mas não era da minha escola. Né? Quando eu comecei a ter os sonhos, eu vi que eu precisava me aprofundar no que eles estavam me orientando, porque você tem que seguir o que está lá dentro do sonho. E num dos sonhos, eu estava na Itália, numa excursão, e fui conduzida para dentro da igreja pelo meu pai, sentamos num banco e apareceu uma freira baixinha que me pegou pela mão, me levantou, mostrou um altar vazio e falou, procure por São Francisco. Eu acordei, fui até a igreja do Imbaré conversar com os padres, que eles são franciscanos, me orientaram, eu ler os livros. Fui na Saraiva, quando o funcionário me trouxe um dos livros, ali na foto estava Irmão Sol, Irmã Lua, e era a foto exata da freira que havia... Você tinha sonhado. Sim, era Santa Clara. E dali para frente, ter outros sonhos, e eu fui indo e abri a escola, e começamos na Ana Costa, naquela passarela, mas ainda não era meu lugar. Falando nisso, tem algumas alunas suas que mandaram um recadinho para você. Vamos ver? Vamos, por favor.
Oi, Ângela, estou passando aqui para te agradecer por você ter tido a coragem de empreender nesse país, onde é tão difícil o empreendedor conseguir ganhar o seu espaço. E eu quero te agradecer pela escola, de fato me fez perceber coisas que antes eu não percebia e me trouxe uma harmonização interior e muito pessoal. Obrigada, valeu! Inclusive, a cor laranja é a cor de São Francisco, que é a nossa cor aqui do Novo também, né? A cor laranja, o nosso patrono é São Francisco, da escola, é a cor laranja, a cor da humildade. A cor laranja é vida, é o sol, é renascimento. E né? Esse amor que as alunas têm por você, Ângela, é uma coisa comovente. O vínculo que se cria na aula de Ikebana é muito grande. Você tem alunas de 23 anos, médicos, donas de casa. Não é só para pessoas nobres, né? Antigamente só a nobreza podia fazer essa arte. Todos, crianças, que hoje já são adultos, né? E tenho de 23 anos, tenho atuais, tenho que estão no meio do caminho, né? Então, com a graça de Deus, nunca tive, não estou falando de orgulho, mas não tive falta de aluno até hoje. Falando na escola, você foi tendo sonhos que você deveria abrir a sua escola. Sim. Foram vários sonhos? Vários. Outros eram das cores, que eu não conhecia cores, porque na minha escola não tem as fitas. O Kado, Judô, Taekwondo, o Kado, ele lá na minha escola precisa consagrar. Então eu tive que estudar as cores, né? Eu fui num centro espírita, mas eu fui para estudar. Estou lá na palestra e a pessoa começa a fazer a cromoterapia, eu de olhos fechados, aquelas cores lindas, eu estou vendo, tudo bem, acabou. Aí pediram que a pessoa que havia visto as cores se manifestasse para dar o depoimento. Eu fiquei quieta, eu falei, não tenho vaidade, né? Fiquei aguardando, ninguém falava. Aí a senhora do centro levantou e falou, por favor, a pessoa que viu... Aí eu levantei e falei, olha, eu vi, mas outras pessoas podem ter visto, né? Aí ela falou, não, só você viu mesmo. Você entendeu que tinha alguma coisa acontecendo mais mesmo profunda, ali. Aí foram várias situações que foi chegando, e eu cheguei a completar o que eles queriam, né? Porque os sonhos que vêm com a mediunidade não é claro, é para você ir em busca, a vida é essa, siga o caminho do seu sentimento, porque passo a passo vai ganhando adubo, vai ganhando forma, vai ganhando, porque se não fizer nada, não vai chegar em lugar nenhum. Você crendo nos seus sonhos, você vai ganhando conhecimento, e o mundo espiritual é lindo, ele lhe dá orientação. Quantas pessoas chegaram lá, né? E hoje são pessoas transformadas, com saúde, fica mais novo. Porque acessam outro lado. Exato. Nós fomos criados na perfeição. Só que muitos não estão ativados, estão fechados. Então, quando você pratica o Ikebana, tudo de bom de você se manifesta. Você em casa, você tem um sonho? Ou já teve? Você já começou um negócio por intuição ou por um sonho mesmo enquanto estava dormindo? Se você teve algo parecido, comenta aqui com a gente, porque é importante a gente saber que outras pessoas estão vivendo coisas parecidas. Exatamente. Você acompanha muita gente falando que mudaram de profissão. Sim. Ou resolveram investir na própria vocação. Sim. A partir de um sonho, Ângela? Sim, principalmente nós tivemos há pouco tempo, faz 4 meses, o seu Weber, ele ele perdeu o emprego, um senhor de família, né, casado, e ele estava muito estressado. Então, ele já tinha feito bonsai e estava com tratamentos, ele foi para lá. Ele se harmonizou em 4 meses de uma forma que o primeiro emprego dele, que ele teve como engenheiro, chamou ele para trabalhar de volta. Que loucura. Mas ele não largou o Ikebana, ele falou, eu vou administrar tudo. Ele está em Minas Gerais, vem de 15 em 15, faz as aulas, fica um pouco com a família e continua a sua obra, porque aquilo enriqueceu e ele viu que nós temos poderes. Nós podemos abrir a nossa vida ou ficar com ela adormecida. Abra, vai ser feliz. Não se vitimizar nunca, né? Nunca, pelo amor de Deus. Crer na transformação, né? Aconteceu algo que não foi bom, transforme, magia, renasça, fênix, renascer em vida, né? Ô, Ângela, e a sua escola? Quando você resolveu sair da fundação e falar, agora eu vou abrir a minha escola, foi fácil? Como é que foi? Nós começamos em setembro
setembro de 99, primeira turma, o pessoal da Justiça Federal, que já tinha um monte, foi lá comigo, abrimos a escola, começamos ao sábado, meu marido tinha um negócio, emprestou a parte de cima para nós usarmos. Para começar. Isso. Depois de 1 ano e meio, nós estávamos já na Euclides da Cunha, no nosso próprio negócio. Depois fomos para a praia, ficamos lá 9 anos, na Presidente Wilson, número 7. Depois fomos para Goiás, mais 6 anos. Hoje estamos na Ana Costa, então nós estamos há 23 anos. Nunca tivemos, com a graça de Deus, problema nenhum. Você não precisa ter empresa aberta para dar esse tipo de aula? Então, eu tive MEI para poder pagar, para poder me aposentar, né? Continuar os pagamentos. Depois não foi mais necessário. A prefeitura, ela dá uma autorização para que você dê aula, né? Então, eu tenho uma autorização de aula de arte e ikebana. Bom, nesse formato você não precisa mais ter empresa aberta. Para comprar as flores, você também não precisa de empresa para nada disso. Não, nós somos... Você tem que ir buscar coisas boas, né? Então, já tive só os fornecedores de ikebana, com a pandemia, mesmo com a pandemia, de aula online, aula presencial era só com uma pessoa, as flores consegui, não tive problema, olha, não tive problema nenhuma, benção. Durante toda a pandemia toda você conseguiu ir lá online. Comprar Parecia que nós estávamos comprando droga, porque era fora do CEAGESP, nós tínhamos que a pegar logo... livre? Livre, pegávamos no material e descíamos. Sempre vou no CEAGESP, porque lá você compra materiais nobres, você entra em umas filas, porque cortes de flores especiais, cerejeira, umê, são os japoneses que produzem, né? Então as escolas entram lá numa espera para você poder participar dos cortes. Para pegar o que tem de melhor. Tem de melhor. E você tem que estudar. Não são todas as flores que podem misturar. Você tem que aprender cada material, o que vai trazer para aquela pessoa, porque é como florais, né? Então você tem que saber tudo, estudar, tem que estar estudando sempre. Ô, Angeli, como é que você aprendeu a ir buscar, tem que pegar um carro, saber onde pode estacionar, embalar as flores para não estragar, e depois elas têm que ser armazenadas? Sim, geladeira. Tudo você aprendeu na época da fundação? Não, foi não. Na hora que era diferente. Lá na fundação não tinha nem geladeira aqui. Ah, não? Então você teve que aprender sozinha. Eu aprendi sozinha, perdendo, né? E tive a ajuda da Priscila Teruia, quando ela tinha uma floricultura. Ela é muito ruim, a mulher sozinha lá no CEAGESP. Eu fazia companhia para ela e ela foi me apresentando todos os fornecedores. Hoje ela mora no Japão, é uma pessoa maravilhosa, com o marido e os filhos, moram lá no Japão. E ela que me mostrou como funciona o CEAGESP. E dá trabalho, né? Não é simples, não, tem que entender. Tem que entender e eles têm que aceitar você, né? Senão eles não vendem para você. É mesmo? Porque tem muitas escolas. Tem muita tradição, né? Tem. Mas aos poucos você vai cativando, vê que você é uma pessoa do bem, né? E está ali. Quando falava não, eu também agradecia, não tinha problema. Deus mandava outro material que dava certo também. Você tem que ter fé. E você, então, tem que ir de carro a cada 15 dias. E trazer tudo embalado. Tudo embalado. Elas não podem estragar na viagem. Não, tem que ser rápido e você aprende a embalar dentro da geladeira também, né? Para poder o pessoal de sábado fazer as aulas. Porque duram 2 semanas as tuas flores. Não, só usa a primeira... Só os dias, porque depois na outra quinzena eu vou lá. Então aqui você compra. Só dias. Por isso que você dá aula de 15 em 15 dias. De 15 em 15. Serve para a primeira semana. Primeira semana, para a primeira quinzena, primeira semana todos fazem aula, né? E depois de 15 dias, porque como trabalha os hemisférios cerebrais, você tem que ter uma sequência para aqueles exercícios que você fez para os alunos, trabalhou os hemisférios, ele vai fazer uma reação e você só pode mexer daqui a 15 dias. Então, aí você faz lá a aula direitinho, com responsabilidade, as pessoas levam para casa, refazem, né? E depois de 15 dias eu volto no CEAGESP com outros materiais e tem que dar sequência, não deixar as pessoas presas no hemisfério cerebral que foi trabalhado. Entendi. Né? Você tem que ter responsabilidade, né? E quando você foi alugar a sua primeira sala, qual foi a dificuldade? Meu tio Alberto, meu amor, foi meu fiador.
Senhor. Porque essa é a primeira questão. Quem vai abrir o próprio negócio tem que encontrar um local. Tem que ter ajuda, porque você precisa de um fiador. Exatamente. Às vezes a pessoa tem dinheiro guardado para investir, às vezes não. Ela está ali trabalhando e precisa alugar. Sim. No seu caso, teve ajuda. Tive ajuda do tio Alberto, muitos anos. Aí depois, com o tempo, não precisou mais, né? Você vai ganhando uma forma mais firme, né? Não precisa mais. Mas gratidão eterna a ele. Porque tem isso. Quando você alugou o primeiro lugar, teve reforma para fazer, teve obra. Não tive muitas, que sempre consegui os lugares. Sim, alguns. No começo não é aquela maravilha não, né? Você tem que ir se adequando e vai melhorando conforme você vai crescendo também, né? Aí até vai vindo... Hoje eu estou numa sala muito boa, também assim, maravilhosa. E sem contar, os hanadomes são caros, vasos... Hanadome, Hanadome é uma peça... É uma peça para você colocar e fixar, isso. Então você tem que ter uma estrutura, né? E com o tempo você... O altar, antes não tinha o altar, e vai vindo aos poucos, né? Tudo é investimento. Tudo é investimento. Porque quando você começa, não tem nada. Nada. Tem uma sala vazia. Sim, mas tem muito amor e garra. E acreditar. Então, Ângela, você começou sem recursos, assim, nada. Não tinha... Não. Começou com o seu trabalho. Meu trabalho e os meus amigos acreditando. Teve que ter os vasos, hanadome, mesa, depois, no começo era ventilador, graças a Deus hoje já tem ar, né? Isso é importante para a gente ver como tem brasileiro que começa a empreender a partir da própria vocação. Exato. Sem nada. A gente fica imaginando, empreendedor é só aquela pessoa que tem um dinheiro guardado ou que às vezes sai de um emprego e sai com algum recurso. A maioria não, né, Ângela? Silvio Santos começou a vender. Silvio Santos começou. Vender lápis. Tem muita gente que faz isso. E deu certo. Hoje você olha e pensa assim, eu sou dona do meu negócio, da minha vocação. Trabalha bastante. Não pense que vai ter sábado, às vezes domingo dou aula também. Não, são médicos que às vezes precisam, né? Não consegue, não tem mau tempo. E os seus alunos criam um vínculo grande muito com você? Grande. Tem muito alguns grande. alunos de 20 e poucos anos? 23 anos. A Silvia está com 89 anos, é a primeira a chegar, maravilhosa, tem um rostinho de 15, linda. Minhas alunas têm 80, tem alunos novos de 15. Tem criança? Tem, o de 15 anos é o mais novo. E o Dr. Valner, que é o cardiologista, ele... sempre assíduo nas aulas, não falta, consegue conciliar tudo. Doutora Valdete, doutor Rafael, tem muitos médicos, né? Todos esses, muitos, há 23 anos. Mas porque a pessoa sabe que você administra o seu eu do momento. Você vai lá, se alinha com a energia do universo através da técnica, precisa ter a técnica, mas o amor é muito maior. Você acredita, Ângela, que cada pessoa vem com uma, vou usar a palavra de novo, vocação, uma tendência a realizar algum tipo de trabalho e que aquilo tem sempre a contribuir? Porque algumas pessoas parece que não enxergam o próprio caminho e ficam tristes, meio perdidas ou esperando que alguém faça alguma coisa. Sim, eu acredito assim. Até num terreno baldio, aquela erva que está lá, o matinho, ela tem uma função que muitos não conhecem, mas com o tempo vão estudar, que era para um rio, uma quebra-pedra, né? Nada nesse universo está por estar. Todos nós temos uma missão a cumprir. Ser feliz é o primeiro. Cuidar de si, respeitar o próximo, né? E ir em busca da sua realização. Não ficar chorando. Força, siga, comece, porque ele vai ganhando corpo. Como é que faz o pão? O pão precisa dar ali um tempinho para ele crescer, não é? É assim a vida também, vai crescendo, vai acreditando. Não vai ser assim, o que fortalece o bambu? Cada nó, uma situação que você enfrentou, você vai ficar mais firme, né? Vai falar, não posso, vamos embora. Se não tem nada, você tem que correr. Se ficar, o bicho pega, então vamos embora. Não tem jeito. Não, quem não tem nada, tem que começar. Tem que começar, acreditar, né? E a primeira coisa que acredita é em si mesmo. Sim, olha, eu já fiz biscoito para fora. Já quando eu estudava no colegial, eu fazia bonecas para vender, para pôr na porta. Eu sempre fiz algo para ganhar dinheiro. E sempre ganhou. Sempre ganhei, nunca deixei de esmorecer.
O que você mais gosta na sua escola hoje? Quando você entra e sai, que você fecha a porta? Toda vez que eu fecho, tem lá o altar, eu reverencio, sei que ali eu estou usufruindo daquele momento. Nada é meu, nada é meu. Tenho muitas companhias lá dentro. Agradeço por ser um bom instrumento para um mundo melhor, para as pessoas serem felizes. Não tenho apego, não tenho apego. Ali é como se um pedaço do céu, que as pessoas que entram ali, naquele espaço, sentem uma energia muito boa. São de todos os alunos que deixam um pouquinho do seu amor lá dentro. E quando você olha esse trabalho e lembra de tudo que você caminhou, e porque tem dificuldades, Sim, às vezes o dinheiro claro. dá, às vezes o dinheiro não dá. Essa é a história de todo mundo, né? Normal. E você sente que valeu a pena cada esforço? Para a gente não desanimar. Quem está começando um negócio, não desanima. Sim, não. Tenho muita gratidão. Todo dia é um novo dia. Não pense porque eu estou lá, eu já estou indo numa associação, você vai em lugares, você tem que divulgar. Você tem que divulgar, né? Porque, o seu trabalho. Você tem que continuar trabalhando. Na semana que eu não trabalho, eu vou em busca, vou divulgar, vou nos lugares, em restaurantes, levar a arte para eles terem lá um espaço bonito. Trabalho. Tem que trabalhar. Trabalha com o que gosta. Com o que gosta e tenho muita gratidão. Amo de paixão. Ângela, para a gente acabar nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando o seu negócio agora, ou quem quer começar e ainda não teve coragem, uma mensagem de força. Sim. O medo faz acontecer o que o medo teme. E a fé faz acontecer o que a fé espera. Tenha fé. Haja. Não fique esperando, um dia, talvez. Não, comece. Começou, dê sequência, porque eu tenho certeza que toda pessoa que tenta, ela conquista. Tá? Por favor, hein? Obrigada. Imagina. Ângela Bartolo não foi nossa convidada de hoje. Ela é professora de Ikebana, abriu sua escola, teve várias experiências como contratada, como funcionária pública, acreditou, teve vários sonhos indicando que ela deveria abrir a escola dela e hoje ela vive do negócio dela, consegue ter os alunos, a escola como ela sonhou e faz um bem enorme para um monte de gente. Vocês viram aí os depoimentos das alunas. Nosso programa, Ângela, está acabando aqui, uma inspiração. Gratidão. Você é uma inspiração para todos nós. Olha a cor laranja aqui. Humildade. Entra com humildade e é recebido por São Francisco, não tem como não dar certo. Os caminhos estão abertos. Estão abertos, certeza. Muito obrigada Eu que pela agradeço. sua presença. Você é um amor, gratidão. É sempre um prazer falar com você. Obrigada. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana a gente tem um empreendedor novo contando histórias lindas, histórias de inspiração. Se você não ativou o sininho, ative, porque aí você recebe a mensagem para assistir o vídeo novo. Curta e comente. Você já teve um sonho? Comente aqui com a gente, que é bom um entender o que o outro sente. Na verdade, nós todos vivemos coisas muito parecidas, né, Ângela? É verdade. Muito parecidas. É bom a gente escrever para os outros verem que está todo mundo no mesmo barco e tentando fazer o melhor. E quando a gente acredita na gente, a gente vai para frente. Isso aí. Gente, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.